momento o Ricardo Donner, né? Agradeço já antecipadamente a participação na fala que ele vai fazer. O Ricardo está apoiando esse evento através da Nexo, né? Então, parceiro aqui da Punch, é o diretor-presidente, sócio fundador da Nexo CS, que é uma empresa que desde 1996 atua de forma especializada em projetos informatizados de saúde e segurança do trabalho para grandes empresas aqui do Brasil. Ele é analista de sistemas pela Universidade de Belgrano, Argentina. Vocês vão perceber que ainda a gente consegue, na fala dele, saber que ele tem um pé hermano aí, né, Ricardo? Tem mestrado em comércio exterior pela UFRJ e formação em governança pela Fundação Dom Cabral, e mais de 30 anos de experiência na área de softwares, com especialização nesses últimos 25 anos em projetos voltados para a área de EHS. Né? Palestrante em diversos congressos de saúde e segurança do trabalho pelo Brasil e no exterior também, e assim como autor de diversas matérias para revistas especializadas, tais como a CIPA, Proteção e outras. Né? Então, quero convidar o Ricardo a fazer a fala dele, trazer algumas questões do que ele trabalha, né? E aí tem esse tempo aí de até 60 minutos para a gente poder apreciar tudo que o Ricardo vai nos trazer. Então, Ricardo, a palavra é sua, vou fechar meu microfone. Obrigado. Obrigado, Rafael. Está me escutando, né? Está dando para ouvir. Sim. Então, tá bom. Bom dia para todos. Obrigado para a Punch pelo convite. Obrigado, Rafael. Obrigado, Edivar, pelo convite também. Eu preparei uma apresentação institucional, depois, basicamente, uma apresentação voltada para introduzir os nossos controles em termos de software para vacinas, tá? Ou para controle preventivo de saúde. Mas eu vou fazer um gancho agora em função da palestra da Cecília, tá? Acho que tem alguns pontos que são importantes destacar da palestra dela. Eu vou resgatar, na verdade, 4 ou 5 palavras que ela falou e vou tentar responder para essas 4 ou 5 palavras principais. Uma foi a questão de operacionalizar, outra foi a questão de documentar, dentro da palestra da Maria Cecília. Foi comentado por ela muito bem a questão de rotinas, né? E a questão de mostrar comprovantes de vacinação ou de recusa, no caso, tá? Na parte da palestra inicial, eu também queria resgatar toda a questão epidemiológica como muito importante do ponto de vista prático e tentar, digamos, estender essa questão epidemiológica para ter uma visão a nível de software ou de base de dados ou de banco de dados para vocês. Eu vou apresentar institucionalmente anexo. Eu vou gastar muito pouco tempo, são 6, 7 slides para apresentar anexo, mas mais no intuito de mostrar como que software pode, de alguma maneira, operacionalizar, como a própria Cecília falou. Depois eu vou fazer uma introdução de um software novo que nós lançamos durante a pandemia, voltada para controle preventivo de saúde, e agora complementando com a parte de vacinação. E, por último, o Bruno Alves, nosso gerente de produto, vai apresentar nosso software com alguns exemplos práticos, brevemente. Tá? Só para vocês não ficarem preocupados, em total, estamos prevendo uns 40 minutos, tá? E a ideia é realmente pincelar a nossa apresentação de software com o dia a dia que está tendo hoje em relação a essa vacinação que está na pauta do dia. Então, só para situar, nós estamos há 25 especializados com software para a segurança do trabalho e meio ambiente. Começamos há 25 anos atrás com um módulo de PCMCO. PCMCO, mesmo com alterações na NR7, etc., é básico, inclusive. Nossas soluções pretendem atender basicamente o mercado de assessment empresarial, também atendemos prestadores de serviços, tá? E temos como interesse principal que atendam as normas técnicas e demandas do mercado. Entendemos que a questão de vacinação é uma demanda do mercado, infelizmente a pandemia está aí, é uma realidade, mas a gente considera que o nosso papel é, de alguma maneira, apoiar
para tentar operacionalizar esse tipo de controle dentro das empresas, favorecendo a saúde. Temos vários prêmios que nós ganhamos nos últimos anos. O principal, o último agora, é o prêmio Sintesp, votação dos técnicos de segurança em São Paulo. Temos prêmios de prêmios que nós temos. Aqui nós estamos mostrando alguns clientes por segmentos, só para mostrar que o nosso software atende basicamente qualquer área de óleo e gás, saúde, mineração, indústria química, montadoras, energia, importantes na região de Curitiba, Copel, Renault. Alguns clientes prestadores de serviços também, tá? Como falei, rápida. Esse aqui alguns diferenciais dos nossos softwares em geral, e daqui a pouco entro no particular de quais são os softwares que estamos oferecendo. Nosso software é muito flexível, ele permite ser instalado em data center, em cloud, tá? E com uso via mobile. Ele é totalmente configurável, evitando as soluções engessadas. É uma solução completa com mais de 45 módulos. Um deles é um módulo de vacinação, depois eu vou explicar. A solução é totalmente 100% web e mobile responsiva. Temos versões em português e em espanhol e também, agora, recentemente, em inglês. Foco agora é o nosso principal produto, Nexo HS. Temos um produto voltado para a prevenção de riscos. Temos também um outro voltado para Nexo Social e o lançamento durante a pandemia, Nexo CPS, basicamente controle preventivo de saúde, que eu vou tentar detalhar para vocês, e o próprio Bruno vai fazer uma apresentação voltada para a vacinação. Qual é a principal característica de todos os nossos softwares? Todos eles utilizam a mesma base de dados. O cliente pode começar com Nexo HS, começar com Nexo Prevenção de Riscos, e agora a novidade é, se formos focando basicamente no controle preventivo de saúde, voltado para a vacinação, é possível contratar somente a parte de vacinação especificamente. Do ponto de vista de produtos, é isso, tá? A solução nossa, Nexo HS, é uma solução completa, tem 45 módulos, abrange medicina do trabalho, segurança e higiene, social previdenciária, ergonomia ambiental e toda a parte de dashboard de gestão. Do ponto de vista prático, se o cliente quiser começar basicamente com a parte voltada para é possível, e do ponto de vista prático pode evoluir depois para um controle específico na parte de EHS completo. Mesmo tendo um outro sistema de saúde e segurança do trabalho, é possível implementar um controle voltado para controle preventivo de saúde. Nexo social, Nexo Prevenção de Riscos, para controle de perigos e riscos, inspeções, ocorrências, segurança comportamental, plano de ação, não conformidades, etc. E aqui vem a parte de controle preventivo de saúde vacinal. Então, como eu comentei agora há pouco, pode ser contratado em separado, compatibilizando e compartilhando com sistemas atuais de saúde e segurança dentro da empresa ou de outros. E aqui é um foco que nós vamos ter hoje, voltado para mostrar como operacionalizar, utilizando as palavras da Cecília, todos esses controles. Só relembrando, nós temos todo um ambiente web, data center, para utilizar via cloud, e certificado ISO 27001, então o cliente pode utilizar essa estrutura, e no caso de um controle preventivo de saúde vacinal, torna a implementação muito mais rápida do ponto de vista prático, o cliente não precisa fazer nada. Algumas integrações que nós temos, com SAP, Senior, ADP, enfim, diversas instalações integradas no mercado, inclusive Oracle, PeopleSoft, etc. Agora, como eu falei rapidamente da nossa empresa, fiz uma introdução, e agora vou falar, como introdução para o próprio Bruno, que vai apresentar a seguir, um pouco sobre o controle preventivo de saúde e de vacinação. Lembrando que o
preventivo de saúde, devido à pandemia, nós lançamos no mês de março do ano passado uma série de controles de software para fazer esse acompanhamento. A partir disso, nós complementamos também com a parte de vacinação. Então, vamos lá. Qual é o cenário atual? Então, o cenário atual, a nível geral, o fato é que tem muito trabalho remoto sendo feito pelas empresas. Em alguns casos, hoje em dia, tem um sistema misto, uma parte remota, outra parte presencial. Atividades de produção continuaram sendo feitas presencialmente. Existe uma necessidade de ver como viabilizar o retorno às atividades, preservando a saúde de todos. Então, nessa linha, nesse cenário, nós lançamos uma solução via app para ter um sinal verde, amarelo, vermelho, em função do retorno ao trabalho. Foi feito uma série de eventos, inclusive que está no nosso canal do YouTube, e hoje nós temos uma solução para, na chegada na empresa, no retorno ao trabalho, o funcionário poder fazer poder fazer um checklist com perguntas rápidas voltadas para o retorno ao trabalho, e inclusive também voltado para, agora que o Bruno vai mostrar, digamos, esse tipo de situação, voltados para a parte de controle de vacinas também no retorno ao trabalho, ou na ida ao trabalho, na entrada na empresa. Existe uma elevada preocupação das empresas com o estado de saúde dos funcionários. Poderíamos afirmar o seguinte: nós vivemos isso no dia a dia, que existe uma mudança de paradigma em função da pandemia, infelizmente. Então, as empresas tornaram-se ficar muito mais preocupadas com o estado de saúde. Todo mundo sabe que aumentou a quantidade de pessoas ausentes, de absentismo nas empresas. Então, como controlar e acompanhar a vacinação da Covid ou qualquer outra vacinação, entre outras imunizações para a gestão da saúde dos funcionários, como identificar grupos prioritários, como gerir o plano vacinal, um pouco do que foi levantado pela própria Cecília na apresentação dela, tá? Basicamente, nessa linha, o que nós estamos comentando? Que as empresas estão buscando alternativas para realizar cuidados preventivos de saúde. E aqui vale uma distinção do nosso ponto de vista, o que está acontecendo no mercado, tá? Enquanto antigamente a preocupação, antigamente não, enquanto existe uma rotina ocupacional nas empresas voltada para controle de NR7, das normas regulamentadoras, PCMCO, etc., existe também, do nosso ponto de vista, apareceu nos últimos 12 meses com muita força toda uma rotina nova, que reflexo disso é a própria apresentação da Cecília, voltada para controle preventivo de saúde e vacinal. Então, não é mais apenas uma questão voltada somente a parte ocupacional, senão uma questão mais voltada também a uma rotina nova, que tem que ver como vai ser operacionalizado, no caso, tá? Então, do ponto de vista prático, é isso, nossa apresentação vai nesse sentido, tá? Algumas das dores que nós estamos detectando a nível das empresas no dia a dia, e que gostaríamos de colocar aqui. Então, lembrando, o software serve e é criado para resolver problemas ou das pessoas ou das empresas no dia a dia. O software é assim, até o Facebook nasceu dessa maneira, tá? Até o Word da Microsoft para poder escrever, enfim, fazer textos. E hoje em dia nós estamos verificando os seguintes problemas principais. Então, algumas perguntas. Quais são as pessoas que receberam vacina e como fazer o controle e acompanhar o vencimento das doses e reforços? Tá? Tem que saber isso na empresa.
Os processos podem passar inicialmente pelos recursos humanos, recebimento de declaração de comparecimento e justificativa, processo de negação, recusa de vacina, suspeita do Covid para já afastados, dificuldade relacionada ao absenteísmo por CID, como administrar grupos de risco, como administrar o grupo prioritário para vacinação, como observar cenários de adaptação, cumprimento das medidas de controle preventivos. E, por último, um comentário nosso e importante, fazer controles em planilha Excel é muito bom, mas, por outro lado, digamos, tem vantagens e desvantagens. Ou seja, em outras palavras, será que um controle em Excel para uma empresa de 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, para um controle de vacinação, controle preventivo de saúde, vai funcionar do ponto de vista operacional? Eu deixo essa pergunta, tá? A nossa postura é no sentido de informatizar através de software. Planilhas são muito úteis, mas depende dos volumes. E tem realmente, às vezes, alguns problemas de operacionalizar isso. Tá? Bom, nossa solução Nexo CPSV, ou seja, controle preventivo de saúde, não vai explicar em detalhe, tá? Eu não vou me deter em muito detalhe agora. Tem funcionalidades para retorno ao trabalho, para acompanhamento de vacinas, para acompanhamento de anamnese ocupacional, para controle de vencimento de vacinas, enfim, tem indicadores de esforço de funcionários, tá? Quais são os benefícios de ter um controle operacionalizado via software, no caso? O médico do trabalho poder acompanhar a saúde do funcionário, como foi comentado anterior. O questionário que nós disponibilizamos permite um contato do médico com o funcionário, inclusive confirmando a informação da vacinação pelo funcionário, em outras palavras. Desconsiderando o quadro atual de escassez de vacinas, mas vamos supor, daqui a um ano, daqui a 2 anos, certamente que a quantidade de vacinas em geral para a Covid vai ser uma quantidade razoável e provavelmente as empresas vão ter até autonomia para poder aplicar, coisa que não tem hoje. Tá? Então, responder perguntas práticas. O funcionário chegou, saber se ele foi vacinado ou não por um terceiro, por um serviço externo, pelo próprio governo, pelo SUS, é importantíssimo. Tá? Então, esse app vai ter esse tipo de respostas já definidas para entrar automaticamente para o prontuário do funcionário. Dessa maneira, com apps, com via mobile, no caso, quando eu falo app, estou falando via mobile, tá? Evitar a aglomeração de funcionários no ambulatório médico, o questionário de saúde integrado online com prontuário médico, ou seja, nosso software é o único software integrado entre a parte mobile, app, e a parte web, a parte que funciona via internet, o prontuário é único. As respostas vão direto para o prontuário. Isso é uma vantagem muito grande. Relembrando a primeira palestra, gestão epidemiológica através de dashboards, é importante saber por país como que está a questão de vacinas, doenças, etc., mas tão importante quanto saber a nível da empresa, para as pessoas que foram vacinadas, como que está o índice de absenteísmo, de afastamentos. Tá? Então, tem esse tipo de informações a nível dos dashboards que nós temos. Contribuir para a gestão de sinistralidade do convênio médico, empresa diminuir riscos à saúde, permitir acompanhar o plano vacinal dos funcionários e fazer controle das doses e reforços, controlar os grupos de riscos, controlar os grupos prioritários. Quando falo grupos prioritários, segmentar dentro da empresa quais são os grupos que vou dar mais importância para fazer acompanhamento e controle de cumprimento das medidas de controle preventivo. Aqui nós estamos indicando, o Bruno, pelo tempo, não vai mostrar todos, mas são alguns módulos que nós temos dentro do controle preventivo de vacinação. Ou seja, do total no Nexo HS, que falei no início, módulos. Para essa solução, estamos disponibilizando 8 módulos diferentes, que são controle preventivo de saúde, programa de controle preventivo de saúde dos funcionários, identificações de candidatos, vacinação, módulo de absenteísmo para controlar os afastamentos, atendimento ambulatorial para ter anamnese do funcionário,
um módulo de agenda, se for necessário, para organizar e operacionalizar toda a parte de controle de vacinação, não conformidade e plano de ação para definir o que seria feito a partir de situações não conformes e qual é o plano de ação respectivo. Por último, dashboards e o próprio app mobile. O nosso e-mail, comercial@nexocs.com, também o e-mail particular da Nexo, rdoner@nexocs.com, coloco à disposição. Nossos telefones em São Paulo, no Rio, e hoje em dia o que é muito utilizado é o WhatsApp. Vocês podem se comunicar por WhatsApp sem problemas. Tem uma assistente nossa comercial que atende 11, prefixo 11 9 9478 2019. Agora vai entrar o Bruno. Bruno, você deve estar aí provavelmente, né? Espero. Vai entrar com uma apresentação de software, Bruno Alves, e eu passo o controle, vou parar de compartilhar e me coloco à disposição posteriormente para perguntas de vocês. Novamente, obrigado pelo convite, Pamchi, e vamos em frente aí com o Bruno. Eu vou silenciar aqui, tá, Bruno? Tá bom, pessoal, vocês me escutam bem? Sim. Sim. Ok, vocês estão vendo minha tela também, né? Sim, medicina do trabalho. Beleza. Tá, então, assim, eu quero até complementando o que o senhor Ricardo falou, né, até a doutora Maria Cecília também, vou mostrar aqui quais são os benefícios, né, da gente fazer isso com um software, né, um software real, né, para ter esse controle, né, de tudo que foi falado aí durante essas apresentações, tá? Então, o primeiro ponto é voltado para vacina, né? Então, como até foi falado, né, a gente hoje já tem uma série de vacinas que são utilizadas. O sistema permite que você cadastre qualquer tipo de vacina, né? Então, a gente já tem 2 exemplos aqui da vacina voltada para o COVID, né? Então, o foco até da apresentação vai ser em cima delas. Tá? Então, além de cadastrar, né, de controlar as vacinas que têm sentido ali para os meus colaboradores, né, eu consigo colocar já no próprio sistema as recomendações, né, que estão relacionadas até o fabricante em si, né? Consigo determinar quais são as doses, né, qual é o esquema de tratamento, né? Então, eu tenho a primeira dose, a segunda dose a partir do primeiro mês, né? Então, assim, isso também fica a critério do próprio médico determinar, né? E, mais importante, eu posso associar, né, o CID relacionado aqui, no caso, ao COVID, né? Então, eu relaciono o CID com a vacina, né? Isso tanto para, aqui no caso da Coronavac, quanto para da AstraZeneca também. Então, o sistema entende, né, que existe essa relação. O que o sistema permite a gente controlar também, né? Todo mundo, quem que tem que tomar essa vacina, né? Então, vou escolher aqui o caso da Coronavac. Eu consigo controlar os lotes, né? Então, todos os lotes que eu receber, eu consigo ter vencimentos, né? Quem que é o fornecedor, distribuidor. Consigo dizer aqui quem que vai ser a recomendação, né? Eu posso ir a nível de estrutura, né? Ou seja, todo mundo com a faixa etária específica, pessoas que estão em grupos de risco, né? Então, eu consigo montar toda essa lógica, né, de recomendação para determinar quem são as pessoas que precisam tomar vacina e, claro, quem ainda não tomou, né? O sistema consegue identificar isso. Então, fiz essa parametrização, né, tanto da vacina, recomendei para quem que deve tomar. Consigo controlar no Nexo também os meus grupos de risco, né? Então, por exemplo, eu posso controlar pessoas, meus colaboradores que estão com obesidade, que possuem doenças respiratórias. Por que eu faço isso, né? Porque com essa informação eu posso, como até o senhor Ricardo falou, eu posso priorizar quem que vai receber de forma prioritária essas vacinas, tá? Então vou entrar num exemplo aqui do controle de obesidade, né? Que a gente sabe que pode ser um fator de risco, né, em relação ao COVID. Consigo, no próprio sistema, determinar quais são as especialidades que atendem, né, esse grupo. Posso marcar
atendimento efetivo, né, para as especialidades que eu determinar. Eu posso determinar, por exemplo, parâmetros de acompanhamento, né? Então, ou seja, se a pessoa está com peso específico, se ela está com colesterol alto, né? Se a massa corpórea dela for um valor específico, o sistema enquadra automaticamente a pessoa dentro desse grupo de risco, né? Então, como que é medido isso, né? Seja pela anamnese, pelo exame físico, pelo atendimento, né? Então, informações que são entradas, né? Que são colocadas dentro desses processos, permitem que automaticamente você enquadre, né, os seus colaboradores dentro dos grupos de risco. Nesse caso aqui, por exemplo, condição de enquadramento está relacionada ou uma análise clínica, ou um MC alto, ou alguma avaliação regional aqui que foi determinado para o médico, né? E como que o colaborador efetivamente pode preencher, né? Então, entra o nosso aplicativo, tá? Um aplicativo voltado para controle de saúde, né? A gente utilizou inicialmente... me avisem até se vocês estão vendo o meu celular, por favor. Sim. Tá. Então, eu estou com o meu celular mesmo aqui, tô acessando, então se eu receber uma ligação, alguma coisa assim, peço desculpa já antecipado. Vou acessar o aplicativo, tá? Então, deixa eu só reconectar. O colaborador vai ter um acesso de usuário e senha, tá? Então, eu venho aqui, coloco a empresa, né, que eu estou relacionado, nesse caso eu estou usando o exemplo da Nexo, informo a minha matrícula, tá? E vou preencher o questionário de saúde, tá? Então, todas essas questões que estão aqui, elas são parametrizadas, tá? Então, ou seja, vocês podem determinar que tipo de dado que vai entrar aqui, né? A gente colocou um questionário até com apoio de um médico de trabalho, etc., mas é completamente parametrizado. Então, está perguntando em relação à minha saúde. Nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo que eu estou com a saúde boa, né? Não estou com febre, não tive contato com caso suspeito, né? Assim, um preenchimento rápido. Também a gente adicionou, né, em relação à vacinação. Então, se a pessoa já se vacinou, nesse caso eu já me vacinei. Nesse caso também eu só tive a primeira dose. O sistema também pede, ou seja, a pessoa pode já anexar o próprio comprovante, tá? Então, quando eu venho aqui e seleciono, eu posso ou tirar uma foto, tá? Então, a maior parte dos casos até a pessoa vai tirar a foto do comprovante. Nesse meu caso, eu já tenho um comprovante anexado, né? Então, eu venho aqui, pego o meu comprovante, tá? Avanço, ele vai salvar, pergunta aqui qual vacina que eu tomei, pergunta se eu tenho algum dos sintomas, tá? Apesar de eu tomar vacina, eu posso ter algum sintoma, nesse caso eu também não tenho nenhum sintoma, não estou usando nenhum medicamento, e também não tenho nenhuma doença relacionada, né? Então, quando eu envio informação, o próprio aplicativo já dá uma mensagem aqui que pode ser configurada também pelo médico do trabalho, pelo SERMES, determinar, a princípio, essa pessoa ela está apta aqui para retornar ao trabalho, né? Se ela estivesse afastada, ou se for uma avaliação pontual, também pode ser usado dessa forma, né? Então, eu só vou fazer rapidamente um exemplo aqui, onde a pessoa está apresentando sintomas, né? Seja sintomas, ela não está, a princípio, né, indicativo que ela esteja com alguma suspeita de Covid, tá? Então, venho, estou com febre nesse caso, né? Tive contato. Um ponto importante também em relação à vacina, né? O próprio colaborador, até pelo que a doutora Maria Cecília comentou, né? É importante registrar que ele recusou, né? Que ele se recusa a tomar a vacina, né? Então, a própria pergunta aqui já fica registrada para você, se você quiser recusar, tá? A vacina, isso vai direto para o prontuário do colaborador, ok? Então, nesse caso aqui, eu até estou recusando a vacina, não fui vacinado, né? Nesse caso, estou apresentando os sintomas, me pergunta, né, nesse início dos sintomas, foi hoje, não estou tomando medicamento, não tenho doença. Baseado nos meus sintomas, né, ele me deu aqui um parecer diferente, né? Então, esse parecer laranja, amarelo aqui, né, ele dá já um indicativo diferente do que está previsto dentro
do que eu, né, como médico do trabalho, determinei. Então, da mesma forma, poderia ser um parecer vermelho aqui também de mais atenção, né? Aí depende um pouco das respostas que eu coloquei, tá? Então, como que, depois que o colaborador fez esse processo, né, como que eu vejo isso no sistema, né? Então, o médico pode acompanhar, né, em tempo real tudo que vai entrando pelo aplicativo, tá? Então, todos os colaboradores podem ter acesso ao aplicativo e eu venho aqui na minha parte do meu prontuário, efetivamente, né, e consigo acompanhar o que foi incluído, né? Então, vou escolher o funcionário onde eu coloquei o anexo do comprovante, por exemplo, e ele me traz aqui na parte de documentos, né? Ele já me traz o comprovante que foi enviado, tá? Então, poderia fazer download desse comprovante, né? Se eu quiser imprimir ou se eu quiser armazenar de forma externa, tá? Vou abrir rapidinho. Comprovante real mesmo que eu tinha, tá? E ele fica relacionado, claro, aqui ao prontuário, né? Então, além da informação que poderia ser também até do termo de recusa, né, até que foi citado pela doutora Maria Cecília como uma informação necessária, né, nesse cenário. Eu posso ter aqui o termo de recusa, eu já consigo ver todas as vacinações que foram realizadas, tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa realizou a vacina da AstraZeneca no dia 27, tá? Nesse caso, foi só a primeira dose. Consigo ver também todo o histórico de atendimentos, né? Então, eu posso ver todo o histórico do que essa pessoa já encontrou, né? O que o médico já determinou para essa pessoa. Além disso, consigo ver também todos os afastamentos, as doenças relacionadas, medicamentos que essa pessoa já tomou. Então, é um prontuário completo, né? Baseado nesse resultado, né? nesse lançamento dos colaboradores, o que o sistema já permite você também controlar, né? São os dashboards, tá? Então, primeiro passo, né? Eu consigo ver todos meus totais de vacinados, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou numa faixa de 131 colaboradores. Vou filtrar aqui só as vacinas relacionadas ao COVID. Filtrando só pelas vacinas relacionadas ao Covid, né? Só tivemos nesse cenário de exemplo, né, dos 131 funcionários, né, colaboradores, tivemos 17 vacinados, né, 9 com Coronavac, 8 com AstraZeneca. Isso representa ainda falta 87% da minha população aqui de colaboradores já serem vacinados, né? Faltam 114. Então, esse é um exemplo, né, de dashboard. Eu posso quebrar essa informação por setor, por cargo, né, por função que a pessoa realiza, por unidade, né? Então, aí depende um pouco da visão do SESP, do médico do trabalho, em relação ao que ele quer ver, né? E outro ponto até que a doutora Maria Cecília citou é relacionado aos afastamentos, né? Então, qual que é a minha relação de afastamento, né, voltados, por exemplo, para o CID-10 do Covid, né? Então, eu vejo rapidamente que em 2020 eu tive 340 casos, em 2021 eu tive 239, né? Eu consigo ver isso ao longo do tempo, né, em relação aos meses, consigo fazer uma projeção voltada para os setores em si, né? Claro que eu estou fazendo um exemplo voltado para o Covid, mas para qualquer CID, né, para qualquer afastamento, a gente consegue controlar isso também com basicamente todas as informações do colaborador, né? Então, eu poderia fazer essa visão por sexo, por idade, faixa etária. Então, são informações que eu posso controlar, né? Isso tendo um sistema informatizado, né? Acho que o outro ponto também que é interessante em relação até eu montei isso aqui rapidinho enquanto a doutora Maria Cecília estava falando, né? Porque a gente também consegue a gente
gente precisa montar um plano de trabalho, né? Se a gente vai fazer essa vacinação em si, se vai ser, seja na empresa, seja fora, né? A gente consegue montar e controlar, né, um plano de trabalho mesmo, né? Então, eu criei aqui um plano de ação voltado para esse programa de vacinação, tá? Então, coloquei algumas ações até que foram faladas, né? Então, preciso definir público-alvo, preciso avaliar qual a forma de vacinação, né? Preciso avaliar se eu vou ter contratação de recursos, definir logística de estoque, no final aqui eu vou ter que controlar os resíduos, né? Então, todas essas ações, no sistema você consegue determinar qual o responsável para realizar, você consegue controlar prazo, né, de conclusão, tanto o que já foi concluído, quanto que já está em andamento, o quanto que está atrasado, né? Então, esse tipo de gestão, né, que permite que você consiga controlar aí um trabalho que é difícil, né, de montar um programa de vacinação, até como foi falado, nem sempre você já tem esse know-how de como fazer esse processo, né? Então, dividir as etapas, né, e determinar bem os responsáveis pode ser um fator decisivo para que dê certo, né? Mais ou menos, eu acho que a gente até já estourou o tempo, né? Eu acho que, assim, dentro do que eu queria mostrar, era isso, tá? Mostrar, assim, alguns recursos, né, que o sistema permite que você tenha, que facilite, na verdade, toda essa gestão de vacinação, dos grupos de riscos e da gestão, né? Então, como mostrar, por exemplo, que é mais barato vacinar do que ter afastados, né? Então, esse tipo de Na verdade, controle... além de ser mais barato, tem um retorno efetivo, né, Bruno? Isso que é importante. E o retorno efetivo, pegando o gancho das palestras anteriores à nossa, é a partir da medição de absenteísmo, medição de afastados, medição dos custos de vacinação, etc. Bruno, acho que deu para passar uma ideia geral. Rafael, você está conduzindo, fica à vontade. Do nosso lado, nós concluímos uma apresentação então inicial, mais a apresentação de software. Quem quiser e tiver interesse, hoje em dia é muito utilizado, né, Rafael, o WhatsApp 11 99478 2019. Esse WhatsApp agora não está comigo, está com a minha assistente. Se quiser qualquer uma pessoa se contactar, nós estamos à disposição para perguntas também agora. E novamente agradecendo o convite da PAMS. Tá bom? Obrigado, viu, Bruno? Muito obrigado. Muito bom.